Boa tarde a todos. Senhores vereadores, vamos dar início então à reunião ordinária da Comissão da Justiça e Redação, né? Essa eu fazia parte antes, né? Então é da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. E queria anunciar os presentes: vereador David Labarrica, vereador Patrick Machado e a nossa convidada de hoje, a Adriana Oliveira Dansman. Quase certeza, né? Exato. Presidente do Conselho Tutelar da nossa cidade, que estaremos falando logo ao final da nossa reunião. Havendo o número legal, então, nos termos do regimento interno, declaro aberta a presente reunião às 15 horas e 45 minutos. Declaro aberta a reunião. Nomeio, então, como secretário o vereador David Labarrica e solicito ao vereador que faça, então, a leitura da ata da última reunião. Ata da primeira reunião ordinária de Comissão Legislativa Permanente de Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente. Aos 3 dias do mês de março do ano de 2017, reunindo-se a Comissão Proteção do Direito da Criança e Adolescente na sala de comissão Câmara Vereadores de Balneário Camboriú, presentes e presidente da comissão, vereador Marcos Augusto Curtis, e o vereador membros David Fernandes e Patrick Hernandes Machado. O senhor presidente declarou aberta a reunião às 16 horas e 15 minutos, foi nomeado como secretário da reunião o vereador Patrick Hernandes Machado. O vereador secretário fez a leitura da ata de instalação e eleição de presidente da comissão. Não havendo pedido de retificação ou impugnação da ata, a mesma foi considerada aprovada. O vereador secretário fez a leitura dos documentos, autoria do SESC, em que convida os vereadores para comparecer à reunião que será realizada na segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos. Também foi realizado pelo vereador secretário a leitura de um documento de autoria do Conselho da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú. De uma reunião que será realizada no dia 6 de março, às 14 horas. Em seguida, o vereador Patrick Hernandes Machado fez o registro de que 20 crianças da Biblioteca Comunitária Bem Viver estão na tarde de hoje visitando a Câmara de Vereadores. Os vereadores destacaram a importância de convidar atividades e associações envolvidas na proteção de crianças e adolescentes. O vereador presidente falou sobre o assunto que vem tomando força no Brasil. Trata-se de um jogo da internet chamado Jogo da Asfixia, onde muita criança e adolescente participam e acabam sendo vítimas, perdendo a própria vida. O vereador Marcos Augusto Curtis informou ainda que quarta-feira, às 13 horas e 30 minutos, está marcada a próxima reunião da comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião às 16 horas e 26 minutos e mandou lavrar ao presidente a ata que, depois de lida e submetida à comissão, será assinada por todos os membros da presidência. Obrigado, vereador. Não sei se há alguma impugnação, alguma retificação da ata. Não. Então, a ata está aprovada. Hoje nós temos aqui, como já falei inicialmente, a presidente do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú, e nós, vereadores, enquanto comissão, resolvemos abrir esse espaço, então, para que a gente possa estar conversando um pouquinho mais sobre o Conselho Tutelar, né, que existe aqui em Balneário Camboriú, para que a gente possa dar à comunidade também a abertura e saber também um pouco mais do que é o Conselho Tutelar, quais as propostas, o que está acontecendo, e nada melhor do que a própria presidente para nos trazer esse relatório, trazer um pouco do conhecimento para que as pessoas saibam um pouco mais do Conselho Tutelar, né? Nós estávamos conversando antes ali, um pouquinho antes da reunião, e a gente sabe que muitas pessoas não sabem o que o Conselho faz, tem uma ideia totalmente diferente daquilo que é realmente o Conselho Tutelar, que é um órgão realmente de proteção, né? E acabam mudando esse entendimento do que realmente é o Conselho Tutelar. E nada melhor do que nos trazer aí a Adriana, a conselheira tutelar, hoje presidente do Conselho. Está aberta a palavra para ela. Primeiramente, boa tarde, né, aos vereadores e aos ouvintes. Agradeço a oportunidade, né, porque este espaço é bastante importante para a nossa comunidade, estreitar laços, né, do Conselho Tutelar com a comunidade. E, bom, em relação ao Conselho Tutelar, vale aqui dizer que nós temos uma demanda bastante alta no município de Balneário Camboriú, sim, né? Uma das dificuldades que nós temos hoje, assim, é poder atender toda essa demanda
E poder também conscientizar a população do verdadeiro papel do Conselho Tutelar, né? Porque às vezes é distorcido, como o vereador comentou, né? Chama o Conselho Tutelar para tudo que se refere à criança e adolescente. E às vezes a gente deixa de atender casos realmente emergenciais para atender outras situações, de brigas de vizinho, porque está envolvido criança e adolescente, é com o Conselho Tutelar, né? Pais e mães que ligam, né, querendo, vem buscar meu filho porque eu não dou mais conta, aquela situação que a gente sempre, né? E é uma dificuldade que a gente tem, assim, né, que o Conselho Tutelar não faz papel de polícia, que é um órgão de proteção, e a gente vai trabalhando nisso, né? E esse espaço aqui para divulgar o nosso trabalho é importante nesse sentido também, sabe, Marquinhos? Assim, bem bacana, né? E a gente está aí para somar esforços, né? Sempre com a comunidade, para fortalecer a rede, né? E eu acho que, assim, uma rede que está faltando aqui no município são profissionais realmente capacitados para atender essa demanda toda, né? Porque fortalecendo a rede a gente vai conseguir dar conta. Porque o Conselho Tutelar, ele, só para explicar um pouquinho, né? Vem a denúncia, vem o problema e nós filtramos ali toda a situação, né? E encaminhamos para a rede de atendimento, né? Para os programas e os órgãos que vão atender o caso, né? Então nós somos também fiscalizadores dessa rede. E estamos ali sempre em contato com a rede, com o Ministério Público, né, a promotoria, o juizado, para ver se a gente consegue, pelo menos, amenizar aí todos os conflitos que a nossa comunidade apresenta hoje. Adriana, são quantos conselheiros? São 5 conselheiros entre, né? né? E a equipe toda além de conselheiros, a equipe Sim, os motoristas, da o administrativo, né, os estagiários, são 15 pessoas no Conselho Tutelar hoje. Uhum. E como é que está? Corrido? Sempre foi, né? Mas isso faz parte. Os atendimentos diários são em média de quantos, Adriana? Olha, o Conselho funciona das 8 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Então, claro, né, como todo trabalho tem dias de mais pique, né, dependendo da temporada também aumenta, férias escolares, mas te diria que na faixa entre 8 a 15 atendimentos. Mais ou menos. Cabe lembrar também que, na realidade, assim, o Conselho, além do horário que ele está aberto, que é das 8 às 6, ele tem plantão 24 horas, né? Exatamente. Então, isso é muitas coisas que as pessoas não sabem. 24 horas tem um conselheiro, no mínimo, de plantão para poder fazer o atendimento das denúncias. Quais são as maiores ocorrências do nosso município hoje com o adolescente, a criança e adolescente? Olha... Vocês têm com mais frequência, assim, drogas, briga familiar? Fim de semana, nós temos muito problema com adolescentes com um problema de álcool, né, de ingerir bebida alcoólica, e isso é um transtorno também aqui no município, com a questão da droga, sim, apesar que o Conselho Tutelar ele vai atuar nessa parte da drogadição, de consumir substância ilícita, mas com a polícia militar, né? Mas, claro, como poucas vezes se encontram os pais, né? E muita gente de Camboriú, muitos adolescentes que vêm de Itapema, Camboriú, né? Então acaba o Conselho Tutelar indo na delegacia e atendendo, ouvindo o depoimento, e também depois porque vai ter essa medida de proteção depois, né? Ele vai ser ouvido pela promotoria, mas o Conselho Tutelar depois vai agir junto com a família para tentar solucionar esse problema da droga, né? No lar ali. Esse que é a parte difícil, por isso que eu estava dizendo que nós dependemos dessa rede fortalecida, né? Nós temos um programa muito bom hoje, que é o NAC, né? Para atender esse tipo de situação assim, familiar, de drogadição. São uma equipe, né, de profissionais muito... O Conselho Tutelar hoje, né, Marquinhos, ele é, às vezes, muito criticado, né? Por algumas atitudes que, às vezes, tem que vir a tomar, como, por exemplo, às vezes, retirar uma criança dentro da casa porque os pais não têm condições nenhuma, né, de poder Sim. dar uma educação, um conforto para... Tivemos já casos nesse decorrer desses 2 meses e meio, isso Sim. é lá... Sim. Acontece bem frequente isso, sabe? Por N motivos, né? Agora no domingo, foi... Domingo, na segunda-feira à tarde,
tivemos um caso de acolhimento institucional, né? Mas é um caso que a mãe também ela foi hospitalizada e essa criança não tinha com quem ficar. Geralmente estava com um vizinho meio desconhecido da família. Adriana, geralmente, né, quando as pessoas têm que saber que assim, quando o Conselho Tutelar chega a abrigar uma criança, né, porque já é uma situação realmente, né, que não tem outra situação para fazer, né? Se esgotaram todas as... A pessoa já foi lá e retirou a criança, né? Não chegou lá e retirou. Tem uma série de fatores, várias A partir desse momento, Adriana, até para o pessoal entender, né, qual é o trabalho depois que o Conselho Tutelar faz? Tem um acompanhamento desses pais para ver se tem condições de um retorno dessa criança, um trabalho com essa criança. Tem como explicar para nós como é que é feito depois após que foi acolhida? Isso. Sim. Bom, aí tem a parte que entra da própria acolhimento institucional, né? Que eles têm todo um processo aí de busca também de família extensa, né? Nós também auxiliamos, mas assim, o abrigo ele tem que dar condições também para que essa criança volte para a família de origem, né? Como que funciona isso? São através de visitas também, porque todo sábado tem visitas lá. Então, ali tem psicólogas, tem assistente social que já vai vendo a situação da família também, quem que vai visitar, né? Qual foi a situação que levou a criança a ser acolhida também. Então, eles têm as informações que eles fazem relatórios, né? Para o juizado da infância, relatando sobre a situação da criança também. Ali dentro do acolhimento, elas são acompanhadas, né, por psicólogo. E a gente, por outro lado, também vai vendo a família extensa, né? Porque quando nós acolhemos, nós também temos que informar ao juiz a situação dessa criança quanto à família extensa, né? Porque às vezes não tem como, essa família mora em São Paulo, Paraná. Família extensa, tu disse, os parentes. Claro, porque antes de acolher, com certeza, isso aí também já foi visto, né? Porque antes de levar para o acolhimento, já tem que saber se tem uma avó, se tem uma tia, quem é que pode ficar com essa criança, como é que está, né, a condição familiar dela, né? E quando isso não é possível, então, no último caso, como falou, é acolhida. Mas mesmo assim existe, né, a criança que não tem pai, não tem pai, mas está na certidão de nascimento. Vamos procurar quem é esse pai, vamos ver se tem, se não tem o pai, se já é falecido, se tem alguém da família do pai, né? E assim a gente vai indo. Adriana, você falou ali a respeito das dificuldades, né? Queria ver contigo assim, as dificuldades hoje da rede, em termos de políticas públicas, quais seriam as maiores dificuldades hoje para que assim, a própria Câmara de Vereadores, os vereadores pudessem estar intensificando o pedido ao prefeito, né, tentando trabalhar com a rede nesse sentido, para que assim, qual a maior dificuldade nossa hoje na área da drogadição, na área do acolhimento? Tem algo assim que a Câmara hoje poderia estar trabalhando nesse sentido? Eu acho que a questão da saúde, sabe, vereador Marquinhos? Hoje nós temos uma falta por exemplo, de psiquiatra, né? De neuro para atender, então fica complicado. Às vezes nós precisamos e não temos esses profissionais na rede. Isso é o que mais, assim, porque é um caso muito, né, crítico, assim, de tu precisar desse profissional e tu não encontrar, às vezes. Psiquiatra e neuro. De momento, sim. Porque, na verdade, nós temos neurologista no hospital, né? Eu sei que mas aquele atendimento ali é mais difícil, né? Pediatra, né? Que tem lá, mas assim, coisas porque assim, nós enfrentamos muitas situações onde a criança tem algum transtorno, né? Que precisa ser acompanhada, né? Síndromes, então ela precisa desse acompanhamento que às vezes são encaminhados até para o município de Itajaí, né? E essa dificuldade a gente gostaria de... Nós conversamos também a respeito do novo Conselho Tutelar, né? Na nossa reunião lá, né? Na nossa visita ao Conselho Tutelar. Sim, que me deixou muito feliz. E a gente tem essa ideia, gostaria de estar trabalhando nesse sentido. E a gente gostaria de saber aqui, junto com a comissão reunida, assim, qual é a sua visão, né? Dessa nossa proposta de estar buscando, da comissão estar buscando esse novo Conselho Tutelar, mais um, que em virtude de ter mais de 100 mil habitantes em Balneário Camboriú, já caberia no município mais um Conselho Tutelar, né? Como o Conselho vê essa situação? O que me deixou muito feliz, né, com a preocupação de vocês, assim, nesse sentido. Porque, sim, o que diz a UECA, né? Que a cada 100 mil habitantes já suportaria um novo Conselho Tutelar. E realmente, né, como tu falaste ali, é um conselheiro de plantão
para atender toda a comunidade, né? Quanto que a Guarda Municipal, né? Os efetivos da Guarda, os efetivos da Polícia Militar, né? São um número maior aí. E essa questão é fundamental, né? Se tivesse esse projeto, nós tivemos total apoio, pode ter certeza nisso, porque ia melhorar o atendimento, né? E mais se falaste, pode ser até no bairro região sul da Barra ali, onde tem muita demanda também, né? Muitos casos ali naquela região, Nova Esperança, São Judas, Barra. É que a região sul abrange bastante bairros, ali na Nova Exato. Esperança, São Judas, própria E o bairro Barra, Carente Taquaras, também, as sim. praias agrestes, todas, né? Ficaria mais dividido e eu acho que tem tudo para dar certo, né? Vamos ver. Legal. Esperamos que isso aconteça, com certeza. Então, não sei se os vereadores teriam alguma pergunta. Pra, não sei se deu tempo. Agradecer, né, Adriana? Obrigado. Imagina. Em nome da comissão. À disposição. Agradecer e estamos à disposição, né, Marquinhos? Estamos buscando aí, como hoje de manhã, né, nós fomos lá na reunião do Conselho da Criança e Adolescente lá, e justamente para isso, né, para a gente buscar projetos que venham a garantir, né, para o nosso munícipe um acolhimento maior, né, do município em si, do órgão público, da Câmara de Vereadores, para que a gente possa dar esse amparo ao adolescente, né, a criança e ao adolescente. Muito obrigado. Da mesma forma, quero, né, colocar, eu enquanto vereador, também a comissão à disposição do Conselho Tutelar, né, para que a gente possa estar aí auxiliando naquilo que for possível. Também gostaria de deixar, Adriana, que tu deixasse para a gente o telefone do Conselho Tutelar. Nós temos o telefone de plantão, né, Sim, que sim. muitas pessoas acabam não tendo esse número e tal. Acho que seria interessante você poder deixar para a gente também. O número é o da sede, né? É o 3363-6693. E o de plantão, agora com o 9, né? 8883-7585. Eu devo alguma Eu consideração? também quero colocar também o meu gabinete à disposição de vocês e dar um parabéns pelo trabalho de vocês que está sendo muito bem feito. Muito obrigada. Estamos aí à disposição também. Ok, muito obrigado. Então. Nada mais havendo a tratar, então convoco os vereadores para a próxima reunião ordinária que será realizada no dia, hoje é dia 22, dia 27, às 15 horas e 30 minutos. Declaro então encerrada a reunião às 16 horas e 13 minutos.